Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola dominical, que o tema é livre-arbítrio. Será que temos realmente liberdade de escolha? Perdoem o som lá no fundo, é mesmo das crianças. Então, vamos orar. Pai bendito, Pai celestial, te agradecemos por esta aula que o Senhor nos dá, esta oportunidade. Saímos de um culto extremamente maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Queremos te agradecer imenso pelo reverendo Alisson e pela reverenda Paula Mani. Queremos te agradecer pela equipa que esteve toda a trabalhar no dia de hoje, desde o louvor até a organização. Um dia maravilhoso, Pai. Foi um dia extremamente impactante para as nossas vidas, onde ouvimos a sua voz, ouvimos o Senhor falando conosco mais uma vez sobre a nossa relação consigo e como nós devemos entender as circunstâncias que nós vivemos nas nossas vidas, que nós não devemos nunca, Senhor, olhar para trás ou procurar outra opção. O Senhor é o nosso Deus. No momento difícil, no momento mais alegre, o Senhor é o nosso Deus. Neste momento em que estamos para ter a nossa aula de escola dominical, que o Senhor, Pai, esteja conosco, nos ajude, ó Pai, a entender a Sua palavra. Que o Senhor fale conosco, nos dê sabedoria, que o Senhor nos guie, Pai. O professor que vai dar esta aula, Pai, tão humano, tão pequeno quanto todos nós, dependente de si, Pai. Que o Senhor lhe toque com o seu coração, com a sua mão, Pai. Que o Senhor o encha de Espírito Santo e possa trazer-nos a Sua palavra, nos ensinando neste estudo com a sabedoria necessária e que a palavra, ó Pai, seja em nossos corações como semente em terra fértil. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O tema do livre-arbítrio é um tema muito antigo e que tem muitas escolas e muitas teorias à volta desse tema. Não vamos certamente hoje conseguir abordar todo o tema na sua complexidade, abordar todas as escolas que existem, as doutrinas de teologia que existem à volta deste tema. Não vamos conseguir fazer isso e o objetivo também não é fazer isso. O objetivo é, na essência, nós entendermos o que é o livre-arbítrio, em que é que consiste e como é que nós hoje devemos interpretar o livre-arbítrio. Muito bem. O livre-arbítrio é, no seu sentido mais tradicional, definido como a liberdade de escolha, o entendimento de que nós, como seres humanos, fomos dados por Deus a liberdade de escolhermos nas nossas vidas o que é que nós queremos fazer, o que é que nós queremos para as nossas vidas, se queremos seguir a Deus ou não o queremos seguir. Cada decisão que nós fazemos é tradicionalmente entendida como produto da nossa liberdade de escolha, como produto da nossa liberdade de autodeterminação. Decidirmos o que nós queremos para as nossas vidas. E há muitas passagens na Bíblia eh, que falam disso no seu sentido tradicional, no seu sentido clássico. Vamos provavelmente nesta aula desafiar essa interpretação clássica e ficarmos com a questão de será exatamente isso ou não. Mas antes disso, devemos efetivamente dizer que não consta na Bíblia, pelo menos no momento da criação, no livro de Gênesis, um momento em que qualquer outra criatura diferente do homem tenha sido dada liberdade de raciocínio, liberdade de fazer alguma escolha. Quando Deus cria o homem, é ao homem que Deus dá uma ordem clara de que, olha, aquilo, o fruto da árvore que está no meio, tu não poderás comer, mas de todo o resto tu podes comer. É uma espécie de que, olha, não coma isto. Eu estou a dizer para você não comer isto, mas você tem
capacidade de raciocínio suficiente para decidir se vai obedecer à ordem que eu te dou de não comer ou você vai comer por si próprio. Então, é mais ou menos isto o livre-arbítrio. Então, este é o entendimento principal, esta é a passagem principal para entender que o homem tem liberdade de escolha. Desculpem, não é coronavírus. Então, no livro de Deuteronômio 30, versículos 19 a 20, a palavra do Senhor diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez, nesta passagem, Deus, na essência, está a dizer aos israelitas: escolham o que é que vocês querem, a vida ou a morte. A vida vocês terão se me obedecerem, se apegarem à minha voz, se apegarem à minha vontade. A morte vocês terão se vocês fizerem o contrário. Em Josué 24:15, nós temos a famosa e querida passagem em que Josué confronta os israelitas e diz a eles: olha, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Mais uma passagem que dá-nos uma ideia de escolha, em que Josué diz ao povo: vocês escolham quem que vocês querem, mas eu e minha família estamos escolhendo servir a Deus. Então, mais uma vez, uma menção de que, olha, há liberdade de escolha para o homem. Romanos 2, 6 e 11 são apenas algumas passagens, como eu disse, há várias outras. Romanos 2, 6 a 11 diz o seguinte: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Não é? Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Bom, esta passagem merece um grande estudo. Por que que primeiro é o judeu, depois é o grego? Isto tem muito a ver com a chamada que Deus faz, como nós todos sabemos, o povo que Deus escolheu para servir de canal, de chegada e entrada do Evangelho, de Boa Nova. O povo escolhido é o povo judeu. Mas vamos abordar isso, se Deus quiser, num outro momento. Agora nós queremos falar do livre-arbítrio. Então, estas passagens que nós lemos, que eu disse são exemplificativas, transmitem-nos uma ideia de liberdade de escolha, transmitem-nos uma ideia de que o homem escolhe o que o destino quer. Então, transmite-nos uma ideia de que eu tenho o mérito de ter escolhido Deus na minha vida. Eu é que escolhi Deus. E às vezes muitos conseguem identificar o momento da sua vida em que escolheram Deus. E podem dizer: olha, eu andava assim, perdido, era uma pessoa mentirosa, invejosa, fofoqueira, mas um dia eu vi uma pregação A, B ou C, e a partir desse dia eu me converti. A partir desse momento eu decidi aceitar Jesus como meu Salvador. Então, às vezes, as pessoas se orgulham disso e pensam que, olha, há mérito nessa escolha. Será que há mesmo mérito nisso? Vamos voltar a estudar cada uma das passagens. Em Deuteronômio 30, de 19 a 20, se nós repararmos, encontramos palavras de Moisés ao povo.
É uma passagem no momento em que o povo está para entrar na terra prometida. O livro do Deuteronômio é, na essência, composto por um conjunto de instruções de Moisés, palavras que Moisés vai dando, preparando o povo para entrar na terra prometida, em Canaã, preparando os israelitas libertos no Egito para entrarem em Canaã após 40 anos caminhando pelo deserto. Então ele vai dando e dando instruções. Agora, nestas instruções que ele dá, o que nós encontramos aqui? A pergunta principal que nós devemos fazer é: este povo israelita seguiu esta instrução ou não? A resposta óbvia é que não. O povo de fato entrou em Canaã, mas misturou-se com os amorreus, misturou-se com os caldeus, misturou-se com os amonitas, misturou-se com os fariseus, misturou-se com vários outros povos. Misturou-se, não fariseus, desculpa, misturou-se com vários outros filisteus, misturou-se com vários outros povos, casou com esses povos, teve filhos com esses povos, e o Império Israelita foi sendo atacado, foi sendo castigado por Deus, dividido por diferentes povos, por diferentes tribos, até que chegou uma altura em que foi totalmente colonizado, totalmente escravizado. Quando Jesus chega, esse povo já era escravizado pelo povo romano, não é? Então, os israelitas seguiram esta instrução de Deus, de Deus, que através de Moisés? Não seguiram. Então, a pergunta é: eles escolheram realmente servir Jesus, servir a Deus ou não? Escolheram servir a Deus, mas foram incapazes de cumprir essa promessa. Mas é muito mais do que isso. Josué 24:15 é a mesma coisa. Entraram em Canaã, o povo disse: olha, não, Josué, nós queremos servir a Deus. Ai de nós se não servimos a Deus. Mas essa escolha foi firme, foi verdadeira, foi consistente. Não é? Romanos 2, 6 a 11, também é a mesma coisa. Romanos 2, 6 a 11, também é a mesma coisa. A Bíblia fala de que Deus vai dar a cada um conforme o seu procedimento, conforme as suas obras, conforme aquilo que tem estado a fazer. O que eu quero chamar a atenção, os irmãos, é que a escolha de Jesus como nosso Salvador, a escolha de Deus para governar as nossas vidas, não é uma escolha de momento, não é uma escolha de um dia que eu no dia X escolhi Jesus. É uma escolha que você deverá fazê-la todos os dias. Você deverá dar consistência a esta escolha todos os dias, porque todos os dias você está sendo chamado para escolher ou Deus ou o diabo. E a pergunta clara é: será que você é capaz de escolher por si próprio? Será que sem influência nenhuma você pode escolher Deus? Você pode escolher Jesus como seu Salvador? É que vem a questão da liberdade de escolha, porque a liberdade de escolha, entendida no seu sentido pleno, significa que sem qualquer a pressão, eu escolho Jesus como meu Salvador. Mas será que nós somos capazes? A Bíblia nos diz no livro de Romanos 3:10, é que não há justo nem um sequer. Ninguém de nós é uma pessoa justa, ninguém de nós é uma pessoa correta, ninguém de nós é uma pessoa que se pode gabar, que olha, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa absolutamente íntegra, eu sou uma pessoa 100% pura e não há mancha em mim. Se o Senhor quiser sondar a minha vida, não vai encontrar mal algum. Não é possível. A Bíblia diz isso. E a Bíblia nos diz ainda mais que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e estamos destituídos. Quando
Adão e Eva pecam, o pecado entra e corrompe a natureza humana. Ficamos a partir daí corrompidos. Ficamos a partir daí corrompidos. Significa que o homem não precisa ser ensinado a fazer o mal. Ele sabe fazer o mal por natureza, porque ele está corrompido. Ele está corrompido. Pare para pensar. Quem ensina uma criança a agredir outra criança? Quem ensina uma criança a não partilhar o doce, a não partilhar o bolo, a não partilhar aquilo que mais gosta? Quem que ensina uma criança a fazer isso? Ninguém ensina, ninguém precisa ensinar. Temos duas crianças que crescem no mesmo ambiente, e uma é totalmente desobediente, outra tem desobediências limitadas, quer dizer, tem um nível de desobediência aceitável, mas outra tem um nível menos aceitável. Um se torna um serial killer, um criminoso, outra se torna uma pessoa totalmente inocente. Desculpem aqui. Nemi, depois traga esse laptop e esse carregador para aqui. Então, é isto que acontece. Mas quem ensinou? O ambiente foi o mesmo. O que é que corrompeu uma criança? O que é que corrompeu uma criança, mas o que é que corrompeu menos outra criança? Absolutamente um exercício desnecessário de fazer. A pessoa, por natureza, tem essa tendência de fazer o mal, tem esta tendência de procurar de fazer o mal. Se não for a graça de Deus, se não for por Deus, o homem vai sempre fazer o mal, porque ele por si próprio não é capaz de fazer o bem. A Bíblia até nos diz que, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiro você tem que ter fé. Primeiro você tem que acreditar em Deus. E você pode acreditar em Deus por si próprio. Você pode ter com Deus por si próprio. Esta é a pergunta, para nós entendermos a liberdade de escolha. Será que eu posso escolher Deus por mim próprio, por minha própria convicção? Vamos ver o que a Bíblia diz, porque a Bíblia já nos diz: não há justo nenhum sequer, todos pecaram, estão destituídos, e nos diz que somos dependentes da graça de Deus, retirando mérito em nós. Retirando mérito em nós. Quando Deus criou, no princípio, um modelo demonstrativo da salvação, que era mediante o sacrifício de animais. Isso encontramos no Velho Testamento, quando era mediante sacrifício de animais. Os homens, aquele modelo foi demonstrando claramente que o homem vai sempre precisar de um animal para sacrificar, para ter salvação. Porque ele não é capaz por si próprio de viver escolhendo Jesus como seu Salvador, viver escolhendo Deus como seu Criador. O homem não é capaz de fazer isso por si próprio. João 6,44, o que é que diz? Diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Se Deus não te chamar para mim, se Deus não te tocar no teu coração, para você sentir um vazio, sentir uma necessidade de se aproximar de Deus, sentir isso, você não é capaz de ter com Deus. É maravilhoso isto, né? Como Deus é incrível e bondoso para conosco. Se você não se entregar a Deus, se Ele não te tocar primeiro, se Ele não te atrair primeiro, você não será capaz. É como se Deus abrisse os seus olhos e dissesse: a água que você precisa está ali. Vá lá beber a água. Mas sem que Ele abra os seus olhos, você não é capaz. É incrível. João 6,44 diz isso.
Mas há mais sim. João 15:16. A palavra do Senhor nos diz assim, de forma muito expressa, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. É maravilhoso. Então, não foram vocês, vamos lá entender bem. João 15:16, Jesus Cristo diz: não foram vocês que me escolheram. Eu é que vos escolhi. Isto é maravilhoso. É fantástico, é simplesmente extraordinário. Não fomos nós que escolhemos. Deus nos escolheu primeiro, não é? Deus nos escolheu primeiro. Ele tocou-nos primeiro, fez-nos identificar o vazio que há em nós numa vida sem Deus. É por isso que nós temos que entender muito bem esta questão do livre-arbítrio. Nenhuma pessoa por si própria, por mérito próprio, aceitará Jesus como seu Salvador. Nenhuma pessoa por seu mérito próprio aceitará Deus como seu Criador. Esta pessoa primeiro tem que ser levada por Deus, pelo Espírito de Deus, a identificar um vazio nela própria. A identificar um vazio nela própria, a identificar um vazio na vida que está a ter, um vazio na vida que tem, um vazio em tudo que esta pessoa faz. Identificar este vazio, identificar esta solidão, identificar esta tristeza, esta falta de sentido nas coisas que faz, para que finalmente esteja preparada para ouvir o Evangelho e aceitar Jesus como seu Salvador. Então, é isto que nós temos que entender como significado do livre-arbítrio. Que sim, nós escolhemos, mas a nossa escolha é favoravelmente influenciada por Deus. O Espírito de Deus, Deus, por sua graça, graça preveniente, influencia-nos, atrai-nos a escolhê-lo como nosso Salvador. E temos que assumir que sem esta graça preveniente, jamais seríamos capazes de aceitar Jesus como nosso Salvador. Jamais identificaríamos isso. Por isso que há muita gente, irmãos, que tem estado a ouvir o Evangelho dia após dia, continuamente, mas não se converte. Mas aquele mesmo Evangelho, no mesmo dia, no mesmo instante, ou nas mesmas palavras, é pregada para uma pessoa, essa outra pessoa se converte. E o que aconteceu? Sentiu-se atraída. Agora, esta interpretação, este sentido, a forma de entender o livre-arbítrio, que para mim é o sentido mais correto, e pela graça de Deus, eu acredito que é o sentido mais correto, pode, obviamente, levantar várias interpretações, várias dúvidas aos irmãos. E como é uma aula no WhatsApp, eu vou tomar a ousadia de antecipar algumas dúvidas que os irmãos possam colocar. A primeira dúvida que pode ser colocada é: mas, pastor, da maneira que o pastor está a colocar, que Deus atrai, então, o que nós podemos dizer destas duas pessoas, em que as duas ouvem o mesmo evangelho, uma uma consegue aceitar Jesus, arrepende-se dos seus pecados e aceita Jesus, mas a outra continua indiferente, nem sequer consegue assistir a pregação até o fim, abandona a pregação e vai embora. Como é que nós vamos entender isto? Vamos dizer que Deus escolheu atrair uma e decidiu não atrair outra. Como é que vamos interpretar isso? Será que então o nosso Deus está a ser seletivo? Bom, eu confesso que esta é uma questão muito interessante e talvez não podemos
encontrar aqui uma resposta absoluta. Mas o que devo dizer é, e em opinião pessoal, é que Deus atrai-nos a aceitá-lo como nosso Criador. Ele faz-nos identificar este vazio. Ainda assim, ainda que tenhamos identificado o vazio, ainda que tenhamos percebido que precisamos de Deus, ainda assim há uma escolha que nós temos que fazer. Já fomos influenciados, sim, mas ainda há uma escolha. É como aquele. É como. E Deus me perdoe a comparação, mas é como você que sai com dinheiro para ir comprar uma sapatilha ou uma sapatilha. E você vai para comprar sapatilha, entra numa loja e a pessoa faz toda a publicidade. Olha, é melhor esta sapatilha, veja como ela se encaixa no seu pé. Se você quer essa sapatilha para exercício, esta é a melhor sapatilha para si. E você de fato já identificou que você precisa de uma sapatilha. Você já identificou que de fato a sapatilha tem que ser branca ou preta. Mas no meio de duas ou três sapatilhas brancas, no meio de três ou mais sapatilhas pretas, ainda assim você tem que escolher uma. Ainda assim você tem que escolher uma. Mas você já está totalmente influenciado. A sua escolha já não é 100% livre. Se não tivesse aquele marketing todo, se não tivesse sido aquela influência de que você precisa de uma sapatilha, certamente que você não teria comprar uma sapatilha. Mas você ainda tem que escolher uma sapatilha. Então eu penso que a pregação chega, o sentimento do vazio chega a muitos de nós, a muitos, se não a todos, mas nem todos no final do dia fazemos a escolha de Jesus. Fazemos a escolha de Deus como nosso Criador. Uns preferem manter-se ateus. Uns preferem manter-se ateus. Então, eu penso que é mais ou menos isso. Posso posteriormente mudar de opinião sobre isto, mas agora a convicção que eu tenho é exatamente essa, que Deus nos escolhe, não é? Que Deus nos escolhe. É como vem em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Mas reparem, o Pai atrai-nos a Jesus. Ainda assim, nós temos que ir ter com Ele. Já estamos atraídos, mas temos que ir ter com Ele. Se nós não formos com Ele, apesar de termos sido atraídos, pode não ser eficaz. Então, isto é muito, muito importante que nós tenhamos este entendimento. Finalmente, para terminarmos a aula, e parece-me que a aula vai ser mais curta do que eu estava a pensar, temos que pensar assim. Em João 3,16, que é o. Desculpem, repito, não é coronavírus. João 3,16, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 transmite-nos, e este é um argumento que tem sido levantado por muitos irmãos, de que, olha, mas pastora, nós temos liberdade de escolha, aqui está, nós temos que crer em Jesus, decidir crer em Jesus, isso é liberdade de escolha. Eu não estou a dizer que não existe liberdade de escolha, só estou a dizer que a liberdade de escolha não tem que ser entendida no seu sentido pleno, de que a minha escolha é absolutamente livre e é absolutamente mérito meu. Não, eu sou influenciado, eu sou atraído pela graça preveniente de Deus para escolher Jesus como meu Salvador. Sem essa graça, sem esta atração de Deus, eu jamais escolheria. Agora, esta atração é essencial. Esta graça preveniente é essencial. E deixem-me explicar de forma simples para os irmãos entenderem. Nesta passagem, se nós assumimos que não existe nenhuma força de Deus,
não existe nenhuma influência de Deus. Vamos assumir que pronto. É certo que Jesus veio para que todos nós creamos que Ele derramou seu sangue na cruz para fazer de nós pessoas salvas. Mas isto tem duas consequências. Se só depende de nós, então, ok, há mérito nos que escolhem, mas então nós estamos a assumir uma outra possibilidade extremamente perigosa. A possibilidade extremamente perigosa que nós estamos a assumir é que então Jesus Cristo pode ter morrido em vão. Porque pode acontecer que o Evangelho é pregado, é pregado, é pregado, é pregado. E ninguém quer aceitar. Ninguém quer aceitar. Então Deus pode ter jogado, entre aspas, no escuro. Porque, olha, paciência, tá aí, Jesus vai. Se não quiserem aceitar, ninguém aceita, vão morrer todos. Jamais. O plano de salvação foi concebido por Deus. Porque Deus sabe que haverá um grupo que será salvo. Haverá um grupo que vai ser atraído, mas nunca irá ao encontro de Jesus. Mas há um grupo também há um grupo que vai ser atraído. Há de ir ao encontro de Jesus, mas depois pode abandoná-lo. Mas há um grupo que há de aceitar, há de ser atraído, há de ir ter com Jesus e vai permanecer com Jesus. Pode ter tombos, quedas, mas vai sempre voltar a Jesus, vai sempre agarrar-se, como vimos na pregação do nosso reverendo Alisson, que esse grupo vai sempre agarrar-se a Jesus, vai sentir a dor do momento em que vive e vai ficar com dúvida de que será que Deus me ama? Se calhar eu devia estar sozinho, Deus não está comigo, mas depois vai sempre se agarrar a Jesus, vai voltar e dizer, olha, eu estou consigo, Jesus. Então, é isto então que nós temos que entender. E por que temos esta garantia, temos este entendimento? Porque nós sabemos que Jesus não morreu em vão. Há um grupo que vai ser salvo. É verdade que isto levanta uma outra discussão, uma outra aula que eu espero ter com os irmãos sobre eleição e predestinação. Mas por hoje, entendamos o nosso livre-arbítrio nesse sentido, de que eu sou influenciado pela graça de Deus a aceitar e escolher Jesus como meu Salvador. E pela mesma graça de Deus, eu me mantenho nessa escolha. Quando caio, levanto. E pela mesma graça de Deus, eu vou viver a vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe e que os irmãos tenham entendido esta aula. Havendo dúvidas, estejam à vontade para as colocar. Vamos orar. Pai bendito, Pai celestial, muito obrigado, Senhor, por esta aula que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado, Pai, por ter mais uma vez falado conosco nesta nossa aula de escola dominical. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos oriente. Entregamos-nos, rendemos-nos, Senhor, a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender melhor este livre-arbítrio. Somos profundamente gratos, Senhor, a Si, porque o Senhor é que nos atrai a Si, o Senhor é que nos chama a Si, a aceitar o Seu Filho Jesus Cristo como nosso Salvador, a sentir este vazio da nossa vida, a sentir este vazio que não é dependente de nós estarmos abençoados na nossa vida ou estarmos em dificuldades. Em todos os momentos, sejamos ricos, sejamos pobres, sejamos felizes ou tristes, sempre notamos um vazio em nós e que pela sua graça somos recordados que esse vazio só pode ser preenchido por si. Por isso que nós precisamos do Teu Evangelho, por isso que nós precisamos de Si nas nossas vidas, para que o Senhor nos preencha este vazio, que o Senhor nos ajude a viver uma vida que Te agrada e a beneficiar do reino dos céus. Tornamos-nos cidadãos do reino dos céus e a beneficiar da vida eterna. Que em nome de Jesus o Senhor seja conosco e nos dê mais e mais entendimento. Em nome de Jesus. Amém.